Olá, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. Bom dia a todos vocês! Hoje, 7 de maio de 2021, são 6 horas e 32 minutos. Pessoal, deixa eu passar uma informação para vocês. Vou falar aqui sobre a questão do retorno dos 600, sobre a questão da reunião, o encontro entre o ex-presidente Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vocês querem saber o que foi que aconteceu entre eles dois? Qual era a reunião? O que se tratava? Como eu falei para vocês que o ex-presidente Lula e o Rodrigo Pacheco foram ao encontro para falar sobre o auxílio emergencial de R$ 600. Será que houve esse encontro? O que foi que aconteceu? Será que decidiram deixar o auxílio emergencial de 600? O Pacheco vai aceitar? Tudo isso eu vou passar aqui no canal. Vocês que acabam de chegar agora, senta o dedo aí, dá o like, dá o seu joinha. Bom dia a todos vocês, muito obrigado a presença de cada um de vocês. Antes de eu falar sobre esse tema, só para falar aqui que o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, começou a falar sobre a questão da China. E aí, por causa desse ponto, os produtos que vêm da China para fazer a vacina pode demorar mais ainda. Segundo quem falou foi o próprio Butantan, e isso aí pode causar um atraso muito grande por causa da fala do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, não vai adiantar ficar falando da China, porque tudo hoje nós dependemos da China. Tudo hoje, para vacina, para insumo, para tudo. E precisamos dos insumos para poder fazer as vacinação. Já está atrasada a vacina aqui no Brasil e agora é que vai atrasar mesmo. Por quê? Porque o próprio presidente Jair Bolsonaro falou da China e isso não caiu muito bem. Com certeza lá o pessoal da China não gostou dessa atitude e isso ficou meio chato, mas infelizmente é o que está acontecendo. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre o mais importante, o retorno do auxílio 600. Todo mundo está muito ansioso, muito na expectativa que esse auxílio seja confirmado. Vocês que acabam de chegar agora, eu queria que vocês deixassem o like aí. Quem não deixou o like, ó, senta o dedo aí, pessoal. Dá o like aí com força, aperta com força aí esse like, fecha seu chat aí, dá o like e depois você volta pro chat. Fez isso? Se vocês puderem fazer, eu agradeço. Se não puder, não tem problema, fica aqui no canal para vocês fazerem. Pessoal, ontem, 6 de maio, estava marcado o encontro entre o ex-presidente Lula da Silva e o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Ia se encontrar exatamente para falar sobre a questão do auxílio emergencial de R$ 600. É isso que aconteceu. Agora, o que foi que aconteceu? Será que houve essa reunião? Será que não houve? Ou será que o Rodrigo Pacheco vai colocar os projetos em votação para que o auxílio volte para 600? É isso que eu vou falar para vocês. Primeira coisa que aconteceu foi o seguinte: o Rodrigo Pacheco, presta atenção para vocês entenderem, após Pacheco avisar Bolsonaro o encontro com Lula, é cancelado por problema de agenda. Ex-presidente terá conversas com Sarney e embaixadores nessa quinta-feira. Ou nessa quinta-feira que foi ontem, certo? Ou seja, o Rodrigo Pacheco falou do encontro com o Lula e, de repentemente, houve um contratempo ali sobre a questão de datas, de horário, alguma coisa, e não deu certo, segundo ele. Mas eu acho meio complicado isso ter acontecido, tá, pessoal? Eu tô achando que houve coisa por trás disso, né? Que eu não acredito, não. Aí, a reunião entre Lula e Pacheco ainda não foi confirmada, mas já tem agenda. Vou falar para vocês. Aumento do auxílio emergencial é a ideia do encontro. Esse é o encontro que está todo mundo esperando. Muita gente está esperando esse tal sonhado encontro entre Lula e o Rodrigo Pacheco para falar sobre a questão do auxílio, do retorno do auxílio emergencial. O encontro entre o senador Rodrigo Pacheco e o presidente do Senado e o ex-presidente Lula, mesmo ainda não confirmado pelos dois lados, tem um tema definido: o aumento do auxílio emergencial, o benefício do governo federal criado na pandemia para ajudar a população mais pobre. Até agora não está fechado, mas pode evoluir nas próximas horas. Ou seja, o que acontece é que a iniciativa do encontro foi da bancada do PT, já que o ex-presidente Lula está em Brasília. Apesar das inúmeras notícias sobre a possibilidade da audiência, o pedido não foi formalizado oficialmente pelo partido à presidência do Senado, segundo apurou a coluna. Além disso tudo, pessoal, o que será que aconteceu que não houve essa reunião?
foi depois que o Rodrigo Pacheco falou pro Bolsonaro, né? Será que o Bolsonaro botou terra para não ter essa reunião, para não falar sobre a questão do auxílio? Será? Coloca aqui nos comentários, pessoal. Quer saber de você, a sua opinião. Será que o presidente disse, não vai ter essa reunião com o Lula não, e acabou-se. Será que foi isso, hein? Será que foi isso que aconteceu, hein? Ninguém sabe, né? Mas se for, não haverá obstáculo ao encontro. O senador Rodrigo Pacheco tem tratado o cargo de presidente do Senado como institucional e recebe o ex-presidente, governadores, prefeitos e é algo comum em sua agenda. É sempre bom lembrar que na sua vitoriosa campanha, Rodrigo Pacheco foi apoiado pelo esquerda. Isso, na época, até causou muitas perplexidades por ele ter o aval da oposição esquerdista. E por bolsonarista, o Pacheco é um parlamentar e pode falar com os dois lados. Tanto faz, né? Isso não tem o que fazer. Já Lula tem boa ponte para falar com Rodrigo Pacheco. Ele foi instruído exatamente quando a esquerda, inclusive o PT, apoiou a candidatura ao presidente do Senado. Além disso tudo, temos o seguinte: o auxílio emergencial no valor de R$600 será proposto por Lula. Entenda um pouco isso. O texto da proposta deve ser apresentado por meio de uma PEC. Isso foi o que está sendo cogitado, através de uma PEC para que o auxílio volte a 600. Aí ele diz o seguinte, olha, diante do atual cenário da crise sanitária e econômica, somado à alta taxa do desemprego e impacto previdenciário, muitos cidadãos têm discutido sobre os valores atuais do auxílio emergencial. Devido a isso, o senador do Partido dos Trabalhadores deve propor o retorno do benefício no valor de R$600. O texto da proposta deve ser apresentado por meio de uma PEC. Isso é o que está sendo cogitado lá. Agora, na verdade, deixa eu só passar aqui. Chegou agora, pessoal, dá o like aí. Quem não deixou o like aí, deixa o seu like aí. Muito obrigado quem puder ajudar. A medida deve contribuir para ajudar muitas famílias em situação de extrema pobreza, além de manter em movimento a economia do país, segundo Carvalho. Isso pode ocorrer depois, em 2020, quando o valor do benefício seguia essa condição, percebeu-se o impacto socioeconômico bastante. Ou seja, esse fenômeno já foi observado no ano passado, e com mais brasileiros tendo acesso à alimentação e uma série de outros produtos que vão de itens de limpeza a material de construção, afirmou o senador. Ou seja, no mais, as informações apontam que a proposta deve ser definida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ressalta a importância da adesão da medida, visto que o debate entre em alta neste sentido. Considera-se que dito o auxílio emergencial como uma estratégia da campanha da reeleição de Lula. Isso é o que está sendo cogitado. Agora, para pensar o seguinte, pessoal. Eu sei que todo mundo está dizendo, mas quem é o presidente é o Bolsonaro, não é Lula. Como é que o Lula vai conseguir conseguir convencer os parlamentares a deixar o auxílio de 600? Como é que ele vai conseguir convencer o Bolsonaro a deixar o auxílio de 600? Isso aí vocês vão entender mais na frente. Preste atenção no seguinte, ó. Enquanto vocês vão chegando aí, dê o like aí. Caixa confirma 3 pagamentos nessa semana. Já está confirmado. A Caixa Econômica Federal vai liberar mais 3 saques do auxílio emergencial nessa semana. Portanto, além dos nascidos em janeiro e fevereiro, os beneficiários de abril, maio e junho terão acesso aos benefícios em espécie. Nesta quarta-feira, que foi dia 5, também tem direito o dos saques nascidos em abril, já começou. Na quinta foi dia 6, que foi ontem, e será a vez dos nascidos em maio, que será hoje. Ou seja, quem é de maio estará recebendo esse pagamento do auxílio emergencial hoje. Pessoal, a reunião entre o ex-presidente Lula e o Rodrigo Pacheco foi cancelada, certo? Por divergência, mas a expectativa é que dentro dessa semana deve acontecer essa reunião, exatamente para falar sobre o retorno do auxílio emergencial de R$600. Nós sabemos, pessoal, que é difícil voltar esses 600. Claro, muita gente vocês nem aguentam mais, né, o retorno. Mas não está descartado ainda. Por quê? Segundo o ex-presidente Lula, há uma saída e ele vai mostrar a Rodrigo Pacheco como faz para que o auxílio emergencial entre em pauta e volte a ser R$600 a partir do próximo pagamento, provavelmente a partir do terceiro pagamento. Eu acho que o segundo pagamento é difícil acontecer, mas a partir da terceira parcela há essa possibilidade, até porque
A segunda parcela já vai começar a ser pago daqui a 10 dias. E aí não vai dar tempo suficiente para começar a pagar na segunda parcela. Mas tudo indica que a partir da terceira parcela é provável que isso venha acontecer. Só lembrando, a reunião entre Lula e o Pacheco foi cancelada por esse motivo, depois que o presidente Jair Bolsonaro soube do encontro. E aí eu não sei se isso houve uma melada do parte do presidente para não se encontrar, nós não sabemos ainda. A única coisa que nós sabemos é que a reunião não vai ser desmarcada e que o Rodrigo Pacheco confirmou que vai achar uma brecha para se encontrar com o presidente Lula. Só não está confirmado o dia e o horário ainda, porque ele ainda vai achar uma agenda para exatamente encaixar ele e ter essa reunião. Vamos aguardar. Assim que tiver mais informação, eu volto, trago toda essa informação para vocês e vamos torcer que esse auxílio emergencial realmente seja de fato e volte e retorna aos R$ 600. Tá bom, galera? Eu vou encerrando essa live por aqui. Todo mundo deixando o like, deixando seu joinha. Se vocês quiserem saber mais informação sobre a questão desse auxílio emergencial e sobre a questão da segunda parcela, se pode, qual a chance desse auxílio emergencial de 600 voltar para a segunda parcela, eu quero que vocês cliquem aqui onde está meu dedo, olha. Vai aparecer um quadradinho agora. Todo mundo clica aqui agora, certo? Todo mundo clica aí nesse quadradinho agora aí para vocês acompanhar essa reportagem, para vocês saberem se vai ou se não vai ter a partir da segunda parcela. Vou encerrando, dá o like e dá o seu joinha.